O mês de junho é mundialmente conhecido como período de celebração do orgulho LGBTQI+. A data foi criada após a rebelião de Stonewall, que aconteceu nos Estados Unidos em 1969. Stonewall era um bar frequentado por homossexuais e onde eram comuns as batidas policiais e cenas de preconceito. Até que um dia os frequentadores resolveram se insurgir. A partir daí surgiu um movimento que ganhou o mundo e pedia por igualdade de direitos e respeito à diferença. Apesar das conquistas, a população LGBTQI+, ainda enfrenta desafios diários em relação a direitos como saúde, educação e trabalho. É um longo caminho a percorrer em busca de uma vida mais justa, igualitária e sem preconceitos. Por isso, falar sobre gênero e sexualidade é fundamental para a construção do respeito à diferença. Afinal, somos diversos. E diversidade de gênero é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. Cristiane Rodrigues, falando de amor. Segura assim, né? E vai com esse papinho pra lá, essa história que você inventou pra terminar. Chega de tanto mimimi, que tinha briga, discussão. Qual namoro, né, assim? Olá, sejam bem-vindos ao programa Roda de Mulheres, que está recebendo mulheres incríveis para falar sobre diversidade de gênero. E estão aqui com a gente a Andréa Rossati, que é defensora de direitos humanos e presidente da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará. A Neto Honorato, que é graduanda do curso de Pedagogia da UES. A Fernanda Colares, que é advogada do Centro Estadual de Referência LGBT+. E a Ivna, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Ceará, e nossa atração musical, Cristiele, que vocês ouviram aí no comecinho do programa. Sejam todas muito bem-vindas, é um prazer grande ter vocês aqui, tá bom? Principalmente nesse momento de homenagem do orgulho LGBT. E a questão da diversidade de gênero, ela é muito discutida, muito debatida, mas ela ainda causa alguma confusão. As pessoas, muita gente, ela confunde com a questão da orientação sexual, que é bem diferente, não é? Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a gente falasse sobre esse assunto. Maravilha. Primeiro, assim, agradecer o convite, né? E esse momento fantástico, porque a gente entende que quanto mais a gente fala, mais a gente explica e a gente está levando todo esse conhecimento, entendimento à população para que haja essa quebra mesmo do preconceito, da LGBTfobia, que hoje, inclusive, né, a gente entende e sabe que o STF reconhece como crime de racismo. Então, muito importante, obrigada, Lana, obrigada à TVC, né, por esse momento, para que a gente discuta. Aqui, pessoas maravilhosas que eu conheço demais, de luta, são mulheres incríveis de luta, e assim, me sinto muito honrada de estar nesse momento aqui e agradecer. Então, acho que vamos conversar, né? Vamos conversar sobre toda essa questão, né, da orientação sexual e a diversidade de gênero. Acho que todas as pessoas que são LGBTs, né? Eu sou uma mulher lésbica, né? Participo também do Mães da Resistência e vejo a importância e necessidade hoje que a gente discuta, que se entenda que o respeito é necessário e que respeito não é favor, é obrigação. Esse sempre foi o meu lema. Nenhum direito a menos também é uma das minhas questões. Mas indo aí lá para a tua pauta, a orientação sexual, o que a gente tende, e aí as minhas amigas e queridaças podem também ampliar aí o tema, porque são estudiosas todas aqui, é o desejo, né? É a questão de ser hétero ou homo. Então, é o desejo. Já a identidade de gênero é como você se reconhece, e aí a gente tem meninas aqui que podem falar muito bem sobre isso e desenvolver.
Doutora Ivna, que prazer, viu? Tem um grande papel aqui, a ATRAC aqui muito de luta, muito bem representada, com mulheres a nossa maravilhosas querida Andréa Rossati, né? neta, grande. queridíssima, uma mulher de luta, né? Está aí na militância, ativista, além de ser uma grande profissional, que hoje trabalha comigo no Centro Estadual de Referência, que é o primeiro centro estadual completo do Brasil. O Ceará está bem adiantado. Mas aí vamos falar, gente. Realmente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, Lana, com mulheres de luta, né, como bem a Fernanda falou, cada uma em sua área de atuação, cada uma em seu segmento, né? Eu sou advogada, atualmente eu estou na presidência da Comissão da Diversidade da OAB Ceará. E esse mês, né? Eu sou a primeira mulher lésbica né? Que está assumindo esse cargo. Está assumindo esse cargo. E é muito interessante, porque esse mês ele tem um papel fundamental na conquista de direitos para a população LGBT, né? Porque é durante o mês do orgulho, é durante o mês da visibilidade trans, é durante o mês da visibilidade lésbica, que a gente tem a possibilidade de ter uma roda como essa e de discutir pautas relevantes para a população LGBT. Né? Pautas que a população LGBT, que por vezes é tão vulnerabilizada, ela expõe para a sociedade e a gente tem condição de pensar políticas públicas, a gente tem condições de pensar soluções para as nossas problemáticas, tá? E eu acho que a Fernanda pontuou muito bem com relação à orientação sexual e identidade de gênero. A orientação sexual é a forma como você sente afeto por outra pessoa, né? E aí, se ela é do mesmo sexo, né? Se ela tem a mesma identidade de gênero que você, né? Seria uma relação homossexual. Se ela tem a mesma, né? Se ela tem identidade de gênero diferente, seria uma relação heterossexual. E eu vou deixar aí para as meninas explicar melhor o que seria identidade de gênero. A gente estava até conversando sobre a Cristiele, né? Porque assim, quando olha, acha que você é um homem trans, mas na verdade não, né? Sim, muitos confundem, né? Tudo bom? É menina ou é menino? Né? A primeira pergunta que faz é: oi, prazer, Cristiele. É uma menina, perdão, desculpa. Não, tudo bem. Também eu não vou julgar, né? Porque a aparência, né? Então as pessoas olha, vê, então vai. Não, é menino. Então é basicamente isso. Mas eu sou muito de boa. Todo mundo chega pra mim: Cris, você se sente bem quando lhe chama de menina ou de menino? Não acho ruim. Até porque é como eu tô falando, né? Tem gente que, tem muita gente que nem entende LGBT, o que é isso, né? Então, às vezes eu tento explicar um pouco, mas é muito de boa mesmo. Nunca questionei ninguém, critiquei ou algo do tipo. Ninguém nasce preconceituoso, né? Ninguém nasce preconceituosa. Como ninguém nasce amando. Você não nasceu amando, você aprendeu a amar. Você foi, com o passar do tempo, né, da sua infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, você aprendeu a amar, né? Da mesma forma, eu acredito que ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce preconceituosa. Infelizmente, por questões culturais machistas, conservadoras, homofóbicas, por questões patriarcais, algumas pessoas se tornam conservadoras ao extremo, machistas ao extremo e preconceituosas ao extremo. Então, da mesma forma que essas pessoas se tornaram, eu acredito, Lana, que elas podem reaprenderem a amar, né? Reaprenderem a cumprir o maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo é não ter preconceitos, é não matar porque não concorda com a forma de amar do outro, é não agredir, não espancar porque não concorda com a forma de vida, entre aspas, diferente, entre aspas, da minha, porque não é normal. E aí, hoje em dia, de perto, o que é normal? Né? O que é normal de perto? Né? A gente ninguém é normal isso. de perto, então, né? Então, assim, como é que eu vou me incomodar com a orientação sexual da fulana ou com a identidade de gênero da Andréa,
se eu não pago a conta do aluguel dela, se eu não pago a conta de luz, se eu não banco a cesta básica mensal, então, é muito complicado isso. Mesmo de um que tempo fizesse pra cá, isso, André, porque ninguém tem direito de invadir dessa forma, né? Parece que, infelizmente, né, que eu não quero acreditar que seja a maioria, mas infelizmente, né, uma parcela, que eu não posso dizer que é a maioria porque não é, mas uma parcela dessa sociedade que é conservadora, que é machista, que é preconceituosa, que tem raízes patriarcalistas, de certa forma, elas estão tentando vir de uma forma truculenta em cima das populações mais vulneráveis, como a população LGBTQIA+, como o próprio movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento indígena, quilombola. Então, nós temos que parar para pensar. Nós temos que parar para pensar e fazer uma grande reflexão, porque a gente escuta muito, Lana, até mesmo na mídia, nos meios de comunicação, nos programas de TV, de rádio, as pessoas colocando que se precisa da tão sonhada cultura de paz. E onde é que cada um de nós entramos nessa cultura de paz? É no respeito à lésbica, é no respeito à travesti, né? É no respeito à transexual, é no respeito à pessoa não binária, é no respeito ao homem trans. Então, essa cultura de paz, ela começa quando eu me coloco a ser instrumento de paz, instrumento de compreensão das dores, dos sofrimentos, das invisibilidades que o outro muitas vezes passa. Por exemplo, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo, né, com certeza as meninas que sabem disso, mas existe uma grande quantidade de mulheres lésbicas com câncer de colo de útero. Existe dentro da população trans, né, porque a OAB recebe essas demandas e é por isso que a gente tem esse conhecimento, que existe uma grande demanda de pessoas trans precisando de retificação de nome e gênero, mas tem dificuldade de tirar uma documentação, tem dificuldade de passar pelo procedimento. Então, que burocracias são essas? A gente precisa discutir esses obstáculos individuais de cada população, porque se a gente generaliza, a gente se perde, né? E é por isso que a gente precisa dar visibilidade, porque quando se dá visibilidade, se nota. Quando se nota, sabe que existe um ser. E esse ser precisa de atenção, de cuidado, de políticas públicas, de fato e de direito e de legislações próprias para que possa punir tais violações à frente dessas pessoas. E aí, falando um pouco dessas violações, eu sei que nós estamos aqui falando que nós estamos no mês do orgulho, né? No mês do orgulho LGBTQIAP+, as cores do arco-íris que são diversas, né? O azul não é só o azul, tem vários azuis, tem vários rosas, tem vários tipos de vermelho, vários tipos de amarelos. E aí a gente precisa, infelizmente, colocar, Lana, que nós estamos vivendo ainda, infelizmente, num estado que está no ranking, né? Em primeiro lugar, no topo do estado da região Nordeste, onde mais se mata travestis e transexuais. Um estado onde a violação de direitos humanos para a população LGBT, ela é imensa. E aí, por isso que nós precisamos colocar visível, né, as letrinhas do arco-íris LGBTQIAP+, para que a gente possa sensibilizar, principalmente, os órgãos de governo, as secretarias de segurança pública, os órgãos de segurança pública, porque nós temos uma necessidade enorme de termos um plano estadual de segurança pública, com uma política pública específica para a erradicação dessas violações de direitos humanos e dessas violências para com a população LGBTQIA+. Só ressaltar aí e complementar, na verdade, eu entendo, claro, e a gente percebe e sabe dessa colocação no ranking, mas é importante também se ressaltar que o governo do estado do Ceará é um governo combatente à LGBTfobia. Precisamos mais? Precisamos. Por isso que estamos como Centro Estadual de Referência, recebendo essas demandas, tem essas negociações, a gente está começando um mutirão com Defensoria Pública, né? OAB, a TRAC está aí. E assim, olha, dia 17 de maio fez um ano que o estado do Ceará, eu digo que lacrou e deixou muito claro, desde o dia 17 de maio, quando sanciona uma lei em que todos os órgãos públicos, seja iniciativa privada
ou administração pública devem conter uma placa de 50 por 50 contendo dizeres que diz o seguinte: dentro deste espaço é proibido, expressamente proibido, a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. E mesmo assim temos um número elevado. Mas o Estado do Ceará vem com políticas públicas sendo implementadas durante já há algum tempo, muitos anos, até porque a gente tem também sancionado a lei onde mulheres trans, travestis são atendidas pela Delegacia da Mulher, que foi um grande avanço, a gente sabe disso. Né? Antes mesmo da lei vir, né? Isso, o governo do Estado do Ceará. Então, assim, a gente tem ainda esse triste ranking, essa colocação, mas a gente precisa reforçar toda a questão dos cuidados com a população, mas também a gente não pode invisibilizar o trabalho super importante do governo estadual. Exatamente, tem a questão também do nome social, que desde 2015 já as pessoas já estão podendo ter o seu nome social, mas isso é um assunto que a gente vai continuar no próximo bloco, a gente volta ok. já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, hoje falando sobre diversidade de gênero e vamos dar sequência nesse bloco falando sobre as conquistas. E uma delas é o nome social, que foi uma grande conquista de ter o direito ao nome social na carteira estudantil, que já é uma realidade para os estudantes trans aqui de Fortaleza desde 2015. Vamos ver a matéria, então, da Rafaela Alves. Respeito, aceitação e força são palavras que representam bem a luta pelo direito de utilizar o nome social em documentos do dia a dia. O direito que garante ao público trans adotar seu nome social em serviços públicos e municipais foi oficializado em lei municipal. Então, em 2014, eu tinha uns 15 anos e eu estava no ensino médio. E não tinha nenhuma lei, não tinha nenhum decreto que eu pudesse colocar o nome social na minha chamada, por exemplo. Então, eu mesmo escrevi um documento, fiz meu pai, minha família assinar e mandei para o diretor para eu conseguir, né, que ele colocasse nas chamadas e em todas as listas que eu visse o meu nome social. Porque eu não me sentia respeitado. A lei assegura ao público LGBTQIA+, o direito à adoção de nome social em serviços públicos municipais, como Sistema Único de Saúde, ações de assistência social, programas de geração de emprego e renda e capacitação, além de programas habitacionais e serviços municipais de ensino e serviços de transporte público coletivo. Cerca de 155 alunos trans de Fortaleza têm o nome social na carteira estudantil. O direito, oficializado por lei em 2017, já era garantido desde 2015 pela Prefeitura de Fortaleza por meio da ETUFOR. Se a pessoa quer usar o nome social e nem tem na declaração e nem retificou ainda os seus documentos oficiais, não tem problema. Ele chega no ato do atendimento da ETUFOR, né, no Shopping Aldeota, no Rio Mar, na sede da ETUFOR, na Câmara dos Vereadores e na sede do Sindônibus, para solicitar o bilhete único, no caso, ele solicita a declaração, que é um documento que foi elaborado conforme a lei estabelece, e a pessoa declara que quer usar o nome social, né, que quer que seja impresso a sua carteira de estudante ou o seu bilhete único com o nome social. Maravilha. Muito bem, matéria linda, né? Um grande avanço do governo municipal de Fortaleza. E aí queria mandar um beijo para esse homem trans lindo que apareceu na reportagem, foi o Dom Martins. Um grande exemplo de homem trans do estado do Ceará. O Dom é uma pessoa que vem fazendo história e está aí à frente juntamente com a Transce, que é a Associação Transmasculina do Ceará, que vem fazendo história em todo o Ceará, levando a questão do respeito, a identidade de gênero masculina, que é o que a gente tem que tratar
estar aqui, né? Nas identidades de gênero. Então, eu queria mandar um grande abraço para De todas as todas nós lideranças aqui. transmasculinas do estado do Ceará, em especial para o Domini Martins. Domini, você está arrasando aqui. Tá. Mas eu gostaria, você falou da identidade, então eu gostaria que você falasse mais a respeito disso. Pronto, né? A gente precisa ter essa compreensão dessa diferenciação, né? Orientação sexual, identidade de gênero, né? E o que é essa identidade de gênero, né? A questão da identidade de gênero é uma coisa que vem de dentro para fora, que está aqui dentro. E não foi ninguém que colocou, Ivne, não foi ninguém que desenhou. Não, ela vem de dentro para fora. É como eu muitas vezes me identifico, é o meu perfil, é a minha vivência, é de como eu sou, né? E aí nós temos hoje as questões das identidades, né? Porque não se trata aqui de ideologia, se trata de identidade. Identidade de gênero. É uma coisa que vem de dentro para fora. É de como eu me encontro, é de como as minhas ações vão de encontro a vários aspectos da minha vida, né? Não se trata aqui de questões políticas, se trata de ser, né? De um ser humano, de uma vivência. E aí a gente pode colocar as questões das identidades de gênero feminina, masculina, né? Não binária, né? Existe hoje um leque também de identidades de gêneros, como existe um leque de orientações sexuais, né? Hoje em dia nós não temos mais só as orientações sexuais. Porque antigamente, lá atrás, quando a gente tratava de GLS, né, Fernanda? A gente falava que tinha 2 tipos de orientação sexual, a heterossexual e a homossexual. Hoje não, nós temos a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, a gente tem a pansexualidade. Né? Então nós temos, é como eu falei, o próprio arco-íris, as próprias cores do arco-íris, o azul, ele tem vários tons de azul. Verdade. O rosa, ele tem vários tons de rosa. O amarelo, ele não é só, né? Todos então, nós somos. o próprio arco-íris é diverso. Então, acho que da mesma forma são as identidades e as orientações sexuais, né? Eu tenho uma forma bem legal, porque assim, eu sempre vou nas escolas, das formações e a gente passa algumas questões para os alunos. Gente, a Neta é educadora social maravilhosa, tá? E aí, tipo assim, a gente passa em cada escola e eu desenvolvi alguns métodos pedagógicos de passar para a população o que é gênero, sexualidade e sexo, né? Porque a gente sempre tem no imaginário da gente alguma coisa, né? E aí eu desenvolvi uma forma que eu posso pedir para que vocês também façam e também as pessoas que estão em casa possam fazer, né? Porque aí fica... Para repercutir, né? Para repercutir, porque fica na cabeça. Eu gosto de trabalhar com a pedagogia do reforço e aí nada como as nossas práticas vão reforçar. E aí, eu acho que dá para me ver toda, se eu ficar em pé? Dá. Pronto. Então, eu vou ficar aqui em pé. Acho que dá para ficar assim. Você coloca a mão na cabeça, vocês também podem colocar. Tá. Então, só um pouquinho, deixa eu me organizar. Mas tem que ficar em pé também? Não, pode ficar sentada. Tá, vamos lá. Então, vamos aqui. Gênero. Sexualidade. E sexo. Gênero. Sexualidade. E sexo. Então, gênero é a forma como eu me identifico, como eu me vejo e como eu me apresento à sociedade. Então, vou voltar a sentar aqui para me explicar melhor para vocês. Então, no gênero, dentro da visão binária, nós temos 2 gêneros, né, que na década de 70, com profunda influência do movimento feminista, foi separado da dimensão biológica da dimensão social. Entendendo que ser homem na dimensão biológica e ser mulher na dimensão biológica era uma coisa, e reproduzir esse gênero na dimensão social era outra coisa. Porque a leitura do que cada sociedade, de cada ser da sociedade diz, é um imaginário diferente. Ah, ser mulher ter cabelo grande, ser mulher ter isso, ser mulher é aquilo. Ah, ser homem é assim, é ser homem é daquele jeito. E aí, ser homem e ser mulher na sociedade é totalmente diferente. Ninguém nasce mulher, se torna mulher. Torna mulher, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Né? Torna mulher, Simone de Então, Beauvoir. nós temos essas duas dentro da visão binária, homem e mulher.
dentro da visão não binária, eu gosto até de brincar com os adolescentes, assim, valendo bombom piper, quantos gêneros catalogados nós temos. Nós sabemos que é inúmeros, mas catalogados, aqueles que entraram primeiro e já estão ali escritos, já estão sendo divulgados, uma parte deles já está ali no Facebook, no Instagram, para a galera poder se identificar, são 57 gêneros catalogados. Né? Então, nós temos ali 57 gêneros catalogados, 57 formas de se identificar, de se expressar, de se ver e de se apresentar na sociedade, né? E aí, essa é aqui, ó, gênero. Então, por que eu sempre falo assim? Porque tem que separar. Se você separar, você consegue identificar. Então, gênero tá aqui. É a forma como eu me vejo, me reconheço e me apresento. Sexualidade, como a Ivina bem trouxe a Andrea, é a forma como eu amo, como eu me apaixono, como eu me atraio afetivamente e sexualmente pelas pessoas, né? Sejam elas, se eu estiver ali, eu sou uma mulher trans travesti. E aí eu me apaixono pela Ivna, eu posso ser uma mulher lésbica. Se eu me apaixono por um homem trans ou um homem cisgênero, eu sou uma mulher heterossexual. Se eu me apaixono pelos dois, eu sou uma mulher bissexual. Se eu me apaixono pelas diversas expressões de gênero, pelas diversas sexualidades, pela pessoa, e eu consigo enxergar o ser humano como ser humano, eu sou pansexual. Agora, se eu só me relaciono, mesmo que eu veja esse ser humano como ser humano, e eu só consigo me relacionar com ele, se eu gerar um laço afetivo muito forte, eu sou demensexual. Então, cada sexualidade, ela traz em si a sua especificidade, né, a sua particularidade, e isso é muito interessante. No sexo, eu sempre gosto de perguntar para os adolescentes também, valendo o bombom piper, quantos sexos nós temos? E aí eu pergunto a vocês, quantos sexos nós temos? 2, não é isso? 2. Não, são 2 sexos. Eu tô falando culturalmente, que se passa, né? Foi construída essa seria o masculino, eu não sei nem se pode usar os termos científicos, pode? Pode. Pênis e vagina, né? E o intersexo. Que é tão pouco citado o intersexo, que é o I do LGBTQIA+, é o I. Né? Que significa? É intersexo. Que eram chamados antigamente hermafrodita. E hoje são chamados de intersexo, porque não são seres mitológicos, são seres reais. E aí, toda vida que eu estou trazendo esse debate do gênero, sexualidade e sexo, que você consegue separar os três, eu também gosto de trazer uma outra temática que é muito interessante, que é uma temática que... Neta, adorei, ficou assim, bem claro, né? E de uma forma simples. O que a Neta está colocando é especificamente o que a gente tem tratado e dentro dos aspectos sociais, dentro da universidade, é que todos nós, né, temos a questão do sexo biológico, o sexo biológico a qual você nasceu, orientação sexual, né, identidade de gênero e comportamento de gênero. Porque eu percebo que a população, às vezes, ela não entende. Se você tem um vídeo que roda, foi inclusive uma entrevista que as pessoas chegavam e falavam assim para as pessoas: você é heterossexual? Não. Você é homossexual? Nada contra, mas não sou. Não sei. Não. Entendeu? Então, as pessoas meio que elas não entendem. E isso também tá se refletindo na questão das pessoas trans e das pessoas cis. Isso sempre muito nos locais que eu vou, as pessoas falam: Fernanda, me explica, porque eu não estou entendendo esse negócio aí de cis. Peraí, vem aqui que eu vou te explicar. Porque a gente tem a população trans, né? Que são as meninas, é o lugar de fala das meninas, né? O meu lugar de fala é quanto mulher lésbica, cis, né? Mas uma pessoa que eu vejo isso, chega muito lá no centro de referência, eu quanto advogada, a necessidade de serem respeitadas. E aí, vendo a matéria que veio aqui, a gente percebe esses avanços, como a Andrea bem disse e tem colocado aqui, mas a gente tem hoje, eu quero dizer que está muito mais amplo, né? Hoje, as pessoas trans têm o direito de
terem seus documentos pessoais como RG, CPF, título de eleitor, né, certidão de nascimento, que aí vamos para a retificação, que é outro, antes da retificação, antes de ser retificado no cartório. Então, além da carteira de estudante, as pessoas trans, né? Isso seria o nome social. O nome social que estavam... É isso uma dúvida, inclusive, que gerou. Pronto. O nome social, ele está na carteira de estudante, mas e aí? E todos os outros documentos. O que acontece? Também, o nome social, também. O nome social, ele foi pensado e foi um instrumento muito necessário para o movimento de travestis e mulheres transexuais lá atrás, quando não se tinha sequer o respeito ao nome social. Vou lhe dar um exemplo. Lá atrás, bem lá atrás, se a Xuxa Meneghel entrasse aqui agora, você não ia dizer, olha a Maria das Graças. Você ia dizer, olha a Xuxa Meneghel. Que é o nome social. Se o Pelé entrasse aqui, você não ia dizer, olha o Francisco, não, olha o Pelé. Uhum. Então, lá bem atrás, a Xuxa já era tratada e respeitada como rainha dos baixinhos no nosso Brasil, como Xuxa Meneghel. Sim. E era o nome social dela. Sim, e ela era respeitada. Então, por que que eu, a neta, nós não poderíamos ser lá atrás respeitada pelo nome social? Verdade. Então, a questão do nome social, e aí é uma forma do TRE, é uma forma das empresas como a Etufor, é uma forma de tantos outros órgãos públicos de minimizar a dor, o sofrimento, o constrangimento de muitas travestis e mulheres transexuais que ainda não conseguiram fazer a retificação de nome civil. Porque, como a própria doutora Ivna colocou, existe uma burocracia enorme, uma burocracia grandiosa que muitas vezes impede que o processo de retificação de nome civil de travestis, de transexuais, de homens trans, demore muito para ser, de certa forma, concluído. E aí essas ações do respeito ao nome social de certa forma, Lana, um apoio, um aparato onde alguns órgãos federais, onde alguns órgãos públicos, e aí as gestões, como a Coordenadoria LGBT do Estado, como a Coordenadoria Municipal de Diversidade Sexual da Prefeitura de Fortaleza, como tantos outros órgãos aí afora do nosso Brasil, têm encontrado, né, Ivna, para minimizar a dor e o sofrimento de tantas pessoas, Fernanda, que ainda não conseguiram fazer a retificação. Sim. O que é a retificação de gênero, Andréa? É a correção, corrigir o prenome e o sexo na certidão de nascimento. É o que nós chamamos de retificação de nome civil e de gênero. Enquanto a gente não consegue oficialmente ter uma certidão de nascimento corrigida com o prenome a qual eu me sinto, a qual eu me identifico, a qual eu me reconheço, com o sexo a qual eu me reconheço, seja feminino ou masculina, não binária. Então, enquanto isso não acontece, né, Fernanda, eu vou ter uma equiparação, mesmo que mínima, mas importante dos órgãos, que é a questão do nome social. Minimizar esse sofrimento, né? O direito de retificação, ele veio como uma forma de fazer com que as pessoas transexuais e travestis tenham direito à cidadania. Sim. Porque, por vezes, essas pessoas elas chegavam para tirar um simples cartão de crédito. Quando você olhava na documentação, as pessoas não conseguiam, eles não conseguiam tirar. Então, assim, para muitas pessoas que não conseguem se sensibilizar com essa retificação, inclusive o poder público, para desburocratizar, porque por vezes a gente está conversando sobre esse assunto, diz assim, mas o processo de retificação só custa R$150. Assim, gente, R$150 é muito dinheiro. E aí eu tenho hoje, né? E aí eu tenho hoje travestis, doutora Ivna, que sequer tomaram o café preto com pão. Sim, porque não tem. Porque não tem. Muitas vezes não tem nem o dinheiro da passagem para ir no cartório. Olha, quanto mais para comer o pão, nem o da Xerox, que não é mais nem 10 centavos, que hoje é R$1,50, nem o da Xerox muitas vezes tem. Então, essa é a realidade da maioria, não só de travestis e mulheres transexuais, mas eu acho que de grande parte da população LGBTQIA+. Aí vocês estão reivindicando que isso seja gratuito, que seja uma coisa... Sim. Olha, eu particularmente defendo que o processo de retificação seja gratuito. Por quê?
atualmente, o seu primeiro registro de nascimento ele é gratuito. Sim. E para a pessoa trans, para a pessoa travesti, retificar um renascimento. Você tem um nome morto, né? A gente chama de nome morto. Então, você renasce. Então, como forma de reconhecer o direito dessa população e reconhecer a vulnerabilidade dessa população, né, que já tem um problema de empregabilidade enorme, que o poder público não consegue solucionar até os dias de hoje, eu acho que seria uma medida reparatória conceder a gratuidade da retificação. Porque é uma forma de fazer com que essas pessoas exerçam sua cidadania. Atos básicos, né? De acesso à saúde, de acesso à educação. De dignidade. De dignidade, então. A gente vai continuar com esse assunto, hein, doutora Ivna? Mas no próximo bloco, voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre diversidade de gênero. E abrimos este bloco com um depoimento cheio de glamour. Direto de Paris, vamos ver Cris Pires, do quadro Lugar de Fala. Sou Cris Pires, estou aqui atualmente em Paris, mas vivo em Lisboa. Vivo aqui na Europa já faz uns 11 anos. Em relação à comunidade LGBTQI+, aqui tem muito respeito. Eu acredito e eu vejo, porque nunca tive problemas em relação a isto. Em formas de tratamento, eu nunca tive nenhum problema. Principalmente lá em Lisboa, que as pessoas me tratam muito bem, tratam-me por senhora. Aqui chamam de madame. Enfim, eu sou feliz. Eu acredito que nós temos que saber amar e respeitar as pessoas como elas são. E isso que importa. Eu sempre tive, as pessoas me tratavam lá muito bem e tratam-me até hoje, por onde eu vou. Eu nunca tive esse problema, até hoje, nunca tive. Inclusive nem para entrar em um banheiro feminino. Em Portugal, eu entrava em banheiro feminino aqui em Paris, eu lembro. Nunca tive problema nenhum. E eu gostava de pedir às pessoas, fazer um apelo, não sei se é apelo, como posso falar, um carinho ao povo brasileiro, à comunidade LGBTQI+, que tivessem mais amor, mais respeito pelas pessoas. Eu acredito que, acima de tudo, está a compreensão. Não importa a nacionalidade, não importa a cor, a crença, o importante é respeitar. Obrigada ao programa Roda de Mulheres. Um grande beijo diretamente de Paris. Ai, linda, maravilhosa. Nós aqui agradecemos esse depoimento muito. Olha, gente, só para acrescentar aqui, a Cris, ela já fez a maquiagem, já assinou a maquiagem do Cine Hollywood, do Raul de Gomes, o Shaolin do Sertão, que também do direção do Raul de Gomes. Fez a caracterização dos 2 filmes, teve indicação a prêmio de maquiagem pela Academia de Cinema do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhou também no longa do Kleber Viriato, que é a lenda do Gato Preto. E longa Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, do Gu Carvana, e entre outros. Gente, e ela também trabalhou em alguma... Né? Maravilhosa. Alguns trabalhos também glamourosa. Ali em Paris, e em Portugal, então ela é super atuante. Mas o que ela falou ali, que eu achei muito interessante, que a gente já falou também, que é a questão do respeito. Sim, né? O respeito, ele é fundamental, independente da sua orientação. Eu acho que você olhar o outro, que espero que um dia a gente não precise de programas como esse para falar sobre esse assunto, que as pessoas realmente enxerguem o outro como um ser humano né? E como ele e como somos diversos, né? Independente de qualquer coisa, mas um dia a humanidade vai crescer, vai evoluir, quem sabe atingiremos esse patamar, né?
infelizmente, a gente ainda precisa de programas como esse para tratar desse assunto, né? Aí eu gostaria de vocês falassem um pouco a respeito disso, entendeu? Dessa questão do respeito, de como vocês se enxergam e como é que vocês acham que através das políticas públicas essa realidade poderia ser melhor, poderia ser mudada. Eu compreendo que cada um de nós, nós buscamos, em primeiro lugar, a questão do respeito. Eu digo muito que eu não preciso da aceitação de ninguém para ser feliz. Eu não preciso. Eu não preciso que ninguém me aceite. Eu preciso ser respeitada. Ninguém é obrigado, tipo, você não é obrigada a chegar num restaurante, eu estiver lá, você não é obrigada a sentar na minha mesa e tomar um suco de laranja comigo ou qualquer outra coisa, mas você é obrigada a me respeitar, da mesma forma que eu sou obrigada a te respeitar. Então, eu acho que a questão, ela vem do respeito. Por exemplo, precisa ter... Não é sobre tolerância, eu acho que é sobre respeito. Respeitar o outro, respeitar o espaço. Ninguém tem que tolerar, porque tolerar é uma coisa que engasga, né? Intolerante, que está engasgada. A intolerância já não é tolerar, eu tolero. Não é. Eu acho que você tem que aprender a respeitar, né? E trazendo um pouquinho da fala da Cris, eu acho que nesses dias de hoje, Lana, como você, eu acho que ser fina é viver sem preconceitos. Isso é que é ser uma pessoa fina. Eu acho que ser chique é não ter medo, é não ter preconceitos. Ser chique é não ser homofóbica. Ser chique é não ser transfóbica, né? E eu acho que está vivenciando em pleno século 22, nessa onda de tecnologia, pessoas incríveis são aquelas pessoas que sabem conviver com o outro, que sabem conviver com a diversidade religiosa, que sabem conviver com a diversidade de sexualidade, como sabe conviver com a sexualidade do esporte, da cultura, da política, né? Então, acho que o que a gente busca muito é a questão do respeito. Se a gente consegue respeitar o outro, a gente consegue conviver. E aí, Lana, quando a gente começa a conviver com a diversidade, a gente melhora, a gente cresce, a gente se torna pessoas melhores. Muito melhor. Porque no fundo, o que a gente está falando aqui, todas nós, chega num único denominador, o amor. Isso. Né? E aí o amor é paz, o amor é ternura, o amor é harmonia, o amor é respeito, o amor é tranquilidade. Então, quando a gente busca esse respeito, passar esse respeito para o próximo, eu acho que a gente consegue conviver numa sociedade melhor, né? André, eu acho que tudo isso que você está falando é que a sociedade comece a interpretar a diversidade como riqueza. Isso, exatamente. E não como um instrumento de desqualificação. Ou de destruição das outras diversidades. Exatamente. Como é rica a pluralidade. Muito. Né? E eu acho que a gente deve interpretar a nossa diversidade dessa forma. E a sociedade precisa aprender, porque nós fomos forjados sobre muito preconceito, sobre muita luta, sobre muito sangue, né? Sim. Aqui a gente tinha povos originários, né? Por isso que a luta indígena é tão importante. Então a gente precisa visibilizar e conhecer a sua história. Sim. Porque acho que quando você conhece a sua história, você começa a mudar um pouco a sua visão, né? Vamos contar essa história da maneira como ela foi? Você falou dos indígenas, né? Foram descobertos? Não, eles estavam aqui e veio pessoas de fora e invadiu o espaço deles aqui, né? Então, assim, a gente tem que olhar a história e olhar como ela realmente foi, e não na nossa ótica, na nossa visão, né? Agora, eu acho que a família também... Quer falar, Neta? Eu queria trazer um pouquinho dessa visão do que dessa ancestralidade. Não ia nem trazer da ancestralidade, mas eu acho bom. Muito interessante. Pesquisadora sobre ancestralidade. Ela, né? Mas eu queria trazer um pouquinho justamente sobre essa vivência como um todo. E aí, aproveitar que tu também tocou nesse processo de família, aproveitar que a Fernanda está aqui enquanto mãe da resistência, que faz parte do Mãe das Resistências, que é esse grupo de mães que dizem, não, os meninos nasceram aí de qualquer coisa, não. Nasceram de mães, eles têm mãe, eles têm pai, e a gente aceita eles do jeito que eles são, a gente ama, porque como a Andrea trouxe, tudo isso que a gente quer falar é só para dizer que a gente vive e busca a forma de amar e ser amada, né? Tudo isso, o respeito leva ao amor. Mas eu queria trazer essa questão de que foi trago
da forma como é que a gente quer se ver, né? Porque hoje eu luto, hoje a Andrea luta, hoje a Ivina luta, hoje a Fernanda luta, hoje a Cristiele luta, para que a gente veja uma sociedade lá na frente melhor. Né? Com certeza. Porque lá na frente, hein, né? Eu queria até trazer esse ano, esse final do ano, eu estarei me formando como a primeira travesti formada em pedagogia da UES. Olha que maravilha. Né? Então, isso faz com que eu pense que também dentro desse corpo escolar, como eu estou me formando em pedagogia, eu não vou fazer não especialização, porque eu quero trabalhar com criança, isso já me traz à cabeça o pensamento futuro do que é que eu vou enfrentar no chão da escola, trabalhando com crianças, se numa sociedade conservadora que não imagina uma travesti dando aula para criança. É maravilhoso o fato de você da sua conquista, mas que drama e que terrível que seja a primeira. Né? Que isso não seja uma coisa normal, que não seja uma coisa... E eu já digo isso justamente para incentivar outras, porque nós temos um grupo, um projeto na UES que se chama Transpassando, né? Que é incrível. Né? E aí que as meninas, assim que fazem um cursinho para vestibular, elas entram na universidade. E aí eu queria dizer para vocês que estão aí em casa, que passaram pelo Transpassando, e desculpa aí os veganos, eu sempre digo essa palavra, eu sempre peço desculpa aos veganos, vegetarianos, mas ser travesti no Brasil, ser travesti estudante de pedagogia da UES ou de qualquer que seja a universidade, não é matar um leão por dia, é matar a selva inteira, né? Porque a gente se vê batalhando todos os dias, né? É expulsa do banheiro por segurança, é agredida dentro da universidade eu já fui agredida várias vezes dentro da universidade. Ao invés da universidade ser um lugar de pluralidade, né? Ela de interpretar riqueza, ela também. Não está cumprindo aí o seu papel, né? Exatamente. Mas ela também tem esse papel, porque são indivíduos, né? Mas não você está lá. Eu estou lá. Intensificar essa relação lá, extremamente. A Mabel também foi uma das primeiras travestis formadas em serviço social da UES. O Rian, né? Eu não sei se ele se formou, se está perto de se formar, que é um homem trans. Queria mandar um abraço para a Lucrécia. A Lucrécia. Ela é do Transpassando, uma grande querida. Então, tipo assim, a gente está conseguindo sair e romper as barreiras que a sociedade criou para nos impedir, porque disseram para Andrea Rossati, disseram para mim, neta, que o único trabalho que tinha para a gente era cabeleireiro e prostituição. E a gente tá rompendo isso e tá dizendo, a gente vai querer fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser ser médica amanhã, a gente faz 5 anos aí de medicina e a gente vai tratar a cadeira da UAB passa para outra letrinha do arco-íris. Entendeu? Então, tipo assim, a gente... Se depender de mim, já. Coisa boa, então, a gente tá construindo essa sociedade para daqui a um tempo, a Ivina, a Andrea, eu possamos ser profissionais, porque a gente é profissional, para que a gente possa ser sem nenhum impedimento por causa de preconceituosos. E eu falo assim, gente, quem está assistindo já viu eu falando sobre preconceito, então vou usar a palavra os conceituosos, porque preconceito é que tem preconceito sobre algo. Né? Conceituosos são as pessoas que têm um conceito formado sobre algo. E pós-conceituosos são aqueles que agridem, que são chamados racistas, machistas e LGBTfóbicos. E Neta, está falando a questão da família, né? Como é importante essa relação para a pessoa LGBT, né? E eu garimpei nas redes sociais da Cristiele. Eita! Gente, uma cena que eu achei muito fofa, entendeu? E assim, cheio de simbologias. Eu gostaria que vocês... Antes de tu entrar com esse vídeo, pode ser agora falar? Ou a gente vê o vídeo? A gente vê o vídeo, aí a gente fala. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, então. Cristiele Rodrigues, falando de amor. Segura assim, né? Gente, eu achei linda essa cena, que né? Minha mãe é tudo pra mim, né? A minha mãe foi mãe e pai que me criou meus irmãos. Então, assim, se alguém perguntar, Cristiane, que é o teu ponto fraco, tá aqui, é minha mãe, sabe? Ponto forte. Meu ponto forte. Exatamente. Aí tu chora na gol. Tudo, velho. Nossa. Muito linda, linda. Se ela estivesse aqui, ela tava chorando, porque eu e ela, acho que somos melhores amigas, em todos os sentidos.
Então, assim, eu posso dizer que eu tenho a melhor mãe do mundo. Me apoiou sempre em relação à minha sexualidade, o meu trabalho, que realmente é desde pequena que eu amo isso. Então, assim, Maria, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu amo a minha mãe. Pra gente mandar um beijão? Roseli. Roseli. Chorei, mãe. Eu sou chorona, não teve jeito. Você é maravilhosa. Para participar do Mães da Resistência. Vamos, não, e ela é maravilhosa. E aí, assim, gente, parabenizar você, Cristiane, né? Parabenizar a sua mãe por essa sintonia que vocês têm. Que coisa linda, né? E que pena que isso não é uma coisa comum para travestis e mulheres transexuais, né? Muitas de nós, como eu, foram expulsas de casa muito cedo. Muitas de nós, como eu, né? É um exemplo prático, tiveram que romper os elos familiares muito cedo. Algumas de nós conseguem, depois de muito tempo, retornar esses elos familiares, mas não é da mesma forma, não é do mesmo jeito, né? E muitas de nós, como eu, digo muito porque eu tenho um ensinamento que eu aprendi desde criança, que diz assim, que as palavras elas podem até convencerem, mas os testemunhos de vida arrastam as pessoas, sim, né? E aí eu digo muito quando me perguntam particularmente sobre família, né? Eu tenho uma família linda, formada pelo amor da minha vida, meu crush, e por vários irmãos que Deus me deu, que a vida me deu, que nós não somos irmãos e irmãs de sangue, mas somos irmãos e irmãs de alma. Né? Pessoas que se preocupam comigo de domingo a domingo, de madrugada, à noite, no feriado, no dia santo. Não tem data, não tem dia, nem tem hora. Então, muitas vezes, Deus é muito bondoso e maravilhoso com nós. Que muitas vezes, para muitas travestis e mulheres transexuais, a gente perde esse elo familiar, a gente perde esse contato. Mas Deus é tão bondoso, Neta, que manda outros irmãos, outras famílias, outras mães, como a Gioconda. Beijo, Gioconda, maravilhosa. Ontem foi aniversário da Gioconda. Parabéns, Gioconda. Parabéns. Feliz aniversário. A Gioconda é a coordenadora. Aí, aparecem tantas mães, tantas pessoas maravilhosas que se tornam, de certa forma, apoios, pilares para que a gente não esmoreça durante essa luta. Eu estou me segurando para não me emocionar, porque, Cristiane, esse teu vídeo mexe muito. É uma forma de mostrar também da importância que é a família nesse contexto, entendeu? E assim, eu sei que existem histórias, assim como a da André, que não é fácil, que é dura, que dói também na gente, tá? Eu quero que você sinta que, né? Não está sozinha, você não está sozinha, não Obrigada. larga a mão de ninguém. Assim, como eu, exatamente. Né? Assim, mas que é importante que as pessoas se percebam e que a gente trabalhe em si, desconstrua esse preconceito e veja o outro de uma outra forma. Eu vou aproveitar esse momento, antes de tu falar, que é pra mandar um beijo pra mamãe também, que senão ela vai dizer... Que é uma mãe maravilhosa, a minha todo também. Todo mundo fala da mãe e tu nem sequer tocou em mim. Então, ó, beijo mamãe Luciene. Como é o nome dela? Luciene. Luciene. A gente também Nossa, também. A gente teve uma conversa muito forte, eu e mamãe, porque como a Andrea trouxe, às vezes a gente rompe muito cedo com os laços familiares. Quando a gente consegue voltar é tudo. E eu consegui voltar. Porque eu passei por um período, né, expulsa de casa. Indo para um canto, um para outro, eu levava a minha casa nas costas. A gente é caracol, a gente é tartaruga. A gente leva a nossa casa nas costas. Então, as pessoas olhavam de longe, eu de saia, vestido, e uma mochila gigante, pesada nas costas e perguntando para onde é que eu ia. Então, às 10 horas da noite, era eu desesperada ligando para um e para outro para perguntar, posso dormir na tua casa hoje? Porque eu não tenho para onde dormir hoje, né? E aí o meu antigo movimento me acolheu numa casa, depois o outro fui passar um tempo no MST, no Movimento dos Trabalhadoras Rurais Sem Terra. E aí depois consegui minha casa própria. E aí, depois de um certo tempo, a gente tocou o laço de amizade de volta. Ela passou por um período agora difícil de 2 meses, onde ela foi morar comigo, né? Então a mamãe foi morar comigo, a gente passou um tempo assim muito bom juntas e agora ela é minha vizinha. Ai, que lindo. Ai, que bom, né? É uma querida. E a Fernanda também tinha um depoimento? Eu tenho, na verdade, assim, para colocar... como eu tô com esse atendimento
né, quanto assessora jurídica do Centro Estadual de Referência. É incrível, sabe, Andréa e Neta, como a demanda é muito grande de pessoas trans. Aí eu vou só voltar lá para a história da importância da retificação desse registro. Hoje a gente está com mais de 600 atendimentos, já batemos os 600, né, desde dezembro, foi inaugurado, e tem uma demanda gigantesca para o direito. Então, é de suma importância as ações de retificação, né, de nome, para que sejam realmente, tenham essas vidas vividas de forma digna, como preceitua a lei, cidadãs. Eu costumo dizer às meninas e os meninos, eu só vou sossegar quando eu ver essa certidão, e depois a gente vai para o VaptVupt. E dizer também que eu tenho uma família linda e eu tenho muito orgulho de ser, mas infelizmente, assim, a gente tem esse depoimento muito doloroso, né, porque eu costumo dizer que as pessoas LGBTs, elas não existe uma evasão escolar da população LGBT, não existe uma evasão da academia, da universidade, existe expulsão. Né? Nós somos expulsas. Nós somos expulsas porque somos mulheres trans, porque somos homens trans, porque somos mulheres lésbicas, né? Porque amamos outras mulheres. Então, é uma questão muito pesada e que a gente realmente precisa ter muito, muito entendimento de que a gente não está sozinha, de que a gente se apoie, né? E de que essa não é uma luta apenas de quem é LGBT. Essa é uma luta não precisa ser LGBT, essa é uma luta. Você não precisa ser LGBT para estar nessa luta. Entendeu? É uma luta nossa. Eu sempre digo entendeu? que a homofobia, a transfobia, o preconceito, sabe quando é que vai acabar? Quando os não gays, quando as pessoas não trans, ou seja, quando os héteros de boa vontade disserem que não querem conviver no país ou no estado e no mundo onde se mata, se tira a vida de pessoas simplesmente pela diferença e pela forma de amar. Pois vamos fazer uma corrente, né? porque então isso é muito essa sua ninguém fala, larga a mão de ninguém. Essa sua fala, ela foi ninguém. muito importante, entendeu? Porque eu acho que a gente vai construir um mundo melhor quando a população heterossexual cis, né, Fernanda? Disserem que não querem conviver numa sociedade preconceituosa. Gente, vamos fazer um outro programa, porque esse aqui rende muito programa. Vamos fazer. Então vamos terminar aqui. Traz outro programa na véspera da parada. Vai ser. Eu vou ficar devendo, porque nosso tempinho já está estourado. Aí eu queria só para a gente terminar aqui com a alegria da Cristiane. Obrigada demais pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, conhecendo vocês. Nossa, um prazer imenso. Tá me mostrando o meu trabalho aqui. E eu quero que vocês aprendam a dancinha, né, filha? Vamos lá. Não, é muito fácil, ó. A mãozinha, 5 dias depois. 5 dias depois. Eu abro. Olha o TikTok, hein? Os stories. E vejo eles dois. Só isso. Pronto. Vou dançar? Aprender. Já aprendeu. É fácil demais. Pode se levantar, gente. Produção? Olha, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. A gente volta na próxima semana. Chama no piseiro. Chegou agora o momento de dançar, se divertir. Obrigado demais pelo carinho. Foi maravilhoso. Cristiane Rodrigues. Vem, e vai com esse papinho pra lá. Essa história que você inventou pra terminar. Chega de tanto mimimi, que tinha briga, discussão. Qual namoro, né, assim? Você queria volta pra ele, pra vida dele, porque deixou tão claro assim. Ainda me pediu amizade, foi tão covarde. Agora eu abro o Instagram e tá aqui a foto do casalzinho e a mãozinha, ó. Uns 5 dias depois, 5 dias depois, eu abro os stories e vejo a foto deles. Fácil demais. E